O grande boom, na verdade, ele foi em 2004. Eu costumo sempre lembrar que redes sociais é uma coisa que existe desde sempre, estuda-se desde o fim do século XIX e virou digital no ano 2000 diante. E no Brasil fez o grande boom em 2004, quando surgiu o Orkut, que aí redes sociais caiu na boca do povo efetivamente. Nos últimos, de 2004 para cá, nos últimos 6 anos, a gente tem vindo um amadurecimento de uma forma de entretenimento para uma nova forma de comunicação efetivamente. Quando você trata redes sociais como uma nova forma de se digitar, uma nova forma de se expressar, de se relacionar, então ela pode ser utilizada para qualquer tipo de iniciativa de comunicação. Então, onde tem, igual eu estava falando na palestra, onde tem pessoas, você pode efetivamente vender. Então, tem tido uma maturidade, no sentido das empresas começarem a perceber em como usar isso de uma forma eficiente para fazer suas campanhas. Primeiro, a gente teve a fase aí de toda a campanha de mídias sociais, era comprar post pago no blog, era montar um blog igual montava um website. Depois a gente começou a efetivamente fazer as campanhas e aí os blogueiros eram as estrelas ainda, eram chamados para todos os lugares. E agora as empresas começaram a perceber o quê? Que com a democracia da comunicação digital, qualquer espaço que você tem, ele pode ser seu também. Você pode ter um blog, você pode ter um Formspring, você pode ter um Twitter, e aí você pode ser o que o Marcelo está acostumado a falar, que ser o Roberto Marinho de si mesmo. E uma vez que você criou espaço, você sabendo produzir conteúdo, você consegue atrair a sua audiência e ter um capital efetivamente de público, tem um capital social que você pode utilizar para alavancar campanhas futuras. Então as empresas que antes eram reféns de uma ação de mídia, cada vez que eu vou lançar algo novo, eu tenho que comprar mídia. Ela tendo o seu canal, ela pode já partir de uma mídia, de uma audiência que é dela. Então ela minimiza os seus custos de divulgação, a produzir conteúdo e através desse conteúdo se relacionar melhor, e através desse relacionamento melhor ela muda a percepção, ela muda a imagem dela nas redes. Então a gente tem pessoas trabalhando mais a imagem delas, efetivamente começando a vender. Então a gente está experimentando uma variação maior dos usos. Então a maturidade eu creio que está acontecendo nesse sentido. Lá fora, você tem blogs alçados com grandes veículos. Você pega Huffington Post, Gizmodo, TechCrunch, são grandes veículos jornalísticos. E aqui você ainda não tem a mídia social ainda com grandes veículos, ainda dominada de certa forma pela mídia tradicional. Eu acho que é um salto de maturidade que a gente ainda pode dar. E isso vai depender um pouco das empresas acreditarem mais nesses pequenos veículos. Com patrocínio, com incentivo financeiro, que esse pessoal vai ter condições de crescer, contratar equipe, escritório, deixar de ser o cara no quarto, no escritório dele e efetivamente ser uma empresa constituída. Por exemplo, do que o Gizmodo tem feito aqui no Brasil. Todo assunto ele tem diferentes perspectivas. Além do pessoal que é contra e a favor, a gente tem uma série de nuances ali dentro. Você tem que saber, procurar detalhes que ainda não foram explorados, procurar perspectivas que não foram exploradas, e dá para você questionar o mesmo assunto de uma maneira bem diferente. Ontem, por exemplo, já tinha sido falado da exaustão, no caso do CBF, Globo, uma série de veículos. Um amigo meu que mostrou uma perspectiva de assessoria de imprensa, assim, que a assessoria de imprensa está acostumada sempre a dar prioridade para a Globo, e a Globo tem prioridade. Quando ela não recebeu esse tratamento do Dunga, ela se estressou e soltou lá devido ao escândalo. Então, é uma perspectiva diferente que o pessoal que trabalha em comunicação dá uma outra luz e que conseguiu gerar a visibilidade dele. Então, é uma história do acidente de carro, né? O médico vai ver se o cara teve fratura exposta ou não. O engenheiro vai lembrar de qual que é a marca do veículo que você detona. Então, pessoas com diferentes vivências vão olhar diferentes coisas num acidente de carro. E a mesma coisa na notícia. Então, não é porque um monte de gente falou que um monte de gente vai abordar e enfatizar o mesmo que você. Então, sempre tem uma possibilidade de você explorar uma perspectiva diferente, pegar depoimento de uma pessoa que ainda não utilizaram e tratar isso de uma forma que gera visibilidade para aquele assunto.